Alô pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje a gente vai gravar aqui a nossa primeira aula teste. Nós vamos gravar sobre os aspectos relacionados às derivadas. Então, na verdade, nós vamos falar das regras operatórias sobre as derivadas. Então, só lembrando que nós vamos chegar no ponto, para nós descrevermos as aplicações envolvendo o conceito de derivada. Então, derivada para nós significa taxa de variação. Então, derivada é taxa de variação. Lembrando que, geometricamente falando, a gente sabe que a derivada representa a inclinação da reta tangente ao gráfico da função naquele determinado ponto de abscissa x. A partir do momento que nós trabalhamos com as derivadas, então nós vamos agora mostrar como que nós calculamos, algumas derivadas. Então, a primeira regra operatória que nós temos acerca das derivadas é com relação à derivada de uma função constante. Então, se nós temos f de x igual a 2, significando então que a função é constante, então nesse caso a sua derivada, que é o f' de x, vai ser igual a zero. Então, observe que a derivada de uma função constante é igual a zero. É interessante, nós salientarmos que é óbvio que isso acontece, porque se a gente acabou de dizer que derivada representa taxa de variação, se a função é constante, ela não varia, por conta disso que a derivada é zero. Depois nós temos a regra operatória que nos diz quando você tem uma constante vezes uma dada função. Então, por exemplo, se nós tivéssemos f de x igual a 3x, então nesse caso nós vamos ter que a derivada de f de x vai ser a constante 3 vezes a derivada de x com relação a x, que é 1, ou seja, nesse caso nós temos que f' de x é igual a 3. Então você deve observar a diferença entre o primeiro exemplo e esse segundo exemplo. Por quê? No primeiro exemplo nós temos uma função constante, no segundo exemplo nós temos uma constante vezes uma função que depende de x, então são dois contextos diferentes. Depois nós temos a derivada da função potência, então f de x igual a x elevado a n. Então, de acordo com as regras operatórias, a derivada dessa função é n que multiplica x elevado a n menos 1. Ou seja, você desce o expoente n e multiplica a potência de x agora elevado a n menos 1. Então, por exemplo, se nós tivéssemos f de x igual a x ao cubo, então, neste caso, utilizando essa regra operatória da função potência, o f' de x vai ser o 3 desce, então o expoente 3 desce, ficando então 3 vezes a potência de x elevado a 3 menos 1, que no caso é 2. Então a derivada de x ao cubo é 3x quadrado. Se nós tivéssemos f de x igual a x à quinta, então quem seria essa derivada? Ou a derivada dessa função? Então a derivada dessa função, utilizando a mesma regra, vai ser f' de x, o 5 desce, então 5 vezes x elevado a potência 5 menos 1, que no caso é 4. Se nós tivéssemos f de x igual a 1 sobre x ao quadrado, então 1 sobre x ao quadrado a gente pode escrever como sendo x a menos 2. Então quem que seria a derivada f' de x dessa função? Então é menos 2 vezes x elevado a menos 2 menos 1, ou seja, seria menos 2 vezes x elevado a menos 3, que é a mesma coisa nós escrevermos menos 2 sobre x ao cubo. Então essa seria a primeira parte, envolvendo as regras operatórias das derivadas. Agora a gente vai falar um pouco, da regra do produto. Então, regra do produto. O que significa isso? Quando nós temos, o produto envolvendo duas funções. Então, por exemplo, f de x igual a 3x mais 2 vezes x mais 7. Então aqui nós temos um produto. Você poderia dizer, professor, não é mais fácil eu distribuir e depois calcular a derivada? Bom, nesse caso você poderia até pensar que sim. Só que vai existir outras situações que é interessante você já aprender a usar a regra do produto. Então a regra do produto, para ficar mais fácil, então nós vamos usar a seguinte metodologia. Você vai olhar f de x igual a u vezes v, então o f' de x é dado por quem? Então, vamos olhar, o f de x, o produto u vezes v. Então, f de x igual a u vezes v, então quem que vai ser o f' de x? Então, o f' de x vai ser a derivada da primeira, que é o u', vezes a segunda, que é o v,
mais a derivada da segunda vezes a primeira. Então, no nosso exemplo ali, ó, do 3x mais 2 vezes x mais 7, então nós vamos usar essa regra. Então, como que vai ficar? Então, no nosso exemplo, para o nosso exemplo inicial, para o cálculo da regra do produto, nós vamos ter que o f' de x, então, vai ser igual derivada da primeira, que é a derivada de 3x mais 2. A derivada de 3x mais 2 é 3, vezes a segunda, que é x mais 7, mais derivada da segunda, derivada de x mais 7 é 1, vezes a primeira, 3x mais 2. Então, nesse caso, nós vamos ter que o f' de x se escreve, então, como sendo 3x mais 21 mais 3x mais 2, ou seja, o f' de x é igual a 6x mais 23. Então, toda vez que nós tivermos um produto, então a gente vai ter que proceder com esse formato, ou seja, nós vamos ter que utilizar a regra do produto. A regra do produto nos dá a derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. Agora a gente vai trabalhar com o quociente. Então, o que nos diz, né, a derivada para a regra do quociente? Então, se nós tivermos f de x igual a u sobre v, então, quem que vai ser o f' de x dessa função? Então, de acordo com a regra operatória, nós vamos ter que o f' de x vai ser igual a derivada da primeira, que é a derivada do u', vezes a segunda, vezes v, menos a derivada da segunda, que é o v', vezes a primeira, vezes u, tudo isso dividido pela segunda ao quadrado. Então, tudo isso dividido por v ao quadrado. Então, essa é a regra do quociente. Então, para nós exemplificarmos essa regra do quociente, vamos considerar, então, a derivada da função x mais 2 dividido por 3x menos 1. Então, quem que vai ser a derivada dessa função? Então, vai ser o f' de x igual derivada da primeira. Então, derivada de x mais 2 é 1 vezes a segunda, 3x menos 1. Mais derivada da segunda, derivada de 3x menos 1 é 3 vezes a primeira, vezes x mais 2. Tudo isso dividido pela segunda, 3x menos 1 ao quadrado. Distribuindo lá em cima, nós vamos ter que o f' de x, então, fica igual 1 vezes 3x, 3x. 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. Então, 3x menos 1 mais 3x mais 6. Só que aqui tem um detalhe, aqui a gente tem um sinalzinho de menos. Então, ficou derivada da primeira vezes a segunda, menos, né, a derivada da segunda vezes a primeira. Então, aqui, ó, esse mais aqui, na verdade, é o menos. Então, na verdade, pela fórmula, olha lá o menos. Então, aqui é menos. Então, ficando menos aqui, vai ficar menos 3x menos 6. Então, aqui, ó, vai ficar menos 3x menos 6. Então, esse menos 3x com esse 3x a gente cancela. Então, sobre 3x menos 1 ao quadrado. Então, nesse caso, a derivada do f' de x ficou o quê? Ficou menos 1 menos 6 vai dar menos 7. Então, menos 7 dividido por 3x menos 1 ao quadrado. Então, essa que seria, né, a derivada para a regra do quociente. Então, vamos fazer mais um exemplo. Só que agora a gente vai fazer um exemplo, né, do quociente, considerando a função f de x igual a 2 menos 4x dividido por x mais 1. Então, nesse caso, quem que seria a derivada dessa função? Então, seria o f' de x, que vai ser derivada da primeira. Qual que é a derivada de 2 menos 4x? É menos 4. Vezes a segunda, então vezes x mais 1. Menos da fórmula, derivada da segunda, derivada de x mais 1 é 1. Vezes a primeira, vezes 2 menos 4x. Isso tudo dividido por x mais 1 ao quadrado. Então, nesse caso, o f' de x é igual a menos 4x menos 4. Menos 1 vezes 2 vai dar menos 2, menos 1 vezes menos 4 vai dar mais 4x. Tudo isso dividido por x mais 1 ao quadrado. Menos 4x com 4x a gente cancela, então o f' de x vai resultar em menos 6 dividido por x mais 1 ao quadrado. Então, essa seria, né, a derivada utilizando a regra do quociente. E uma outra regra que a gente usa muito no contexto de derivada, para a gente aqui fechar essa primeira parte das regras operatórias, é a regra da cadeia. Então, o que nos diz a regra da cadeia? A regra da cadeia é para nós trabalharmos com a derivada de uma função composta. Então, se nós tivermos a função h de x, que se escreve, né, como uma composta envolvendo f com g, ou seja,
nós temos que f composta com g aplicado no ponto x é a função h de x. E é de nosso interesse, então, caracterizar quem é a derivada dessa função composta, então, que a gente vai representar por h' de x. Então, pela regra da cadeia, logo, pela regra da cadeia, nós vamos ter que a derivada h' dx é dada pela seguinte regra. É a derivada da função de fora, então, observe como a gente fala. F aplicada em g de x, a gente vai chamar a função f como sendo a função de fora. Então, a função de fora é o f, a função de dentro é o g. Então, a regra da cadeia nos fala o seguinte, que a derivada da função h, que é a composta entre f e g, é a derivada da função de fora aplicada na função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Então, essa regra aqui, do h' dx, é o que a gente chama de regra da cadeia. Então, a regra da cadeia, ela nos dá o cálculo envolvendo, a composta de funções. Ou seja, a derivada de uma função composta é dada por esta regra. Então, a gente vai ver um exemplo, Então, da regra da cadeia. Então, agora nós vamos exemplificar como que nós vamos trabalhar com a regra da cadeia. Então, o primeiro exemplo que a gente vai resolver é calcular, a derivada de uma função composta. Então, primeiramente, a gente vai mostrar para vocês como que a gente vai montar a composta, considerando a função h de x como sendo 3x mais 1 elevado à quinta potência. Então, no contexto, a gente vai ter que mostrar que essa função h de x, ela na verdade é uma composta entre f e g. Então, se você tomar a função f como sendo x à quinta, e você tomar a função g como sendo 3x mais 1, você vai observar que f aplicada em g, então f aplicada em g de x, vai dar exatamente a nossa função h. Então, 3x mais 1 seria a função g de x, e a função x à quinta seria a função e. Então, de acordo com a regra da cadeia, então logo, a derivada h' dx vai ser igual derivada da função de fora, como se fosse a derivada de x à quinta. O que é a derivada de x à quinta? É 5x à quarta, concorda? Só que a gente tem que aplicar a derivada da função de fora na de dentro. Então, seria 5 vezes a de dentro agora, 3x mais 1 elevado à quarta, vezes a derivada de dentro, a derivada da de dentro é 3, ou seja, o h' de x nesse caso é 5 vezes 3, 15, vezes 3x mais 1 a quarta potência. Então, essa é a regra da cadeia. Agora eu vou fazer mais um exemplo para vocês, em que eu vou mostrar a dificuldade natural que os alunos têm de entender o que é a derivada da função de fora aplicada na de dentro. Então, digamos que a gente queira encontrar a derivada da função h de x, que é 4x mais 5 elevado à oitava potência. Então, primeiro, por que essa função é uma função composta? Porque se nós considerarmos f de x igual a x oitavo, e se nós considerarmos g de x igual a 4x mais 5, então, se você observar, f aplicada em g de x vai ser f aplicada em 4x mais 5. Então, nesse caso, nós vamos ter que esse f aplicado em 4x mais 5 seria, então, 4x mais 5 elevado à oitava. Então, esta função é exatamente o h de x. Então, você observa que realmente que o h de x é uma composta. Então, de acordo com a regra da cadeia, a gente tem que calcular a derivada da função de fora aplicada na de dentro. Então, tem que calcular quem é o f' aplicado em g de x. Então, eu preciso do f' aplicado no g de x, que é 4x mais 5. Ora, mas quem que é o f' de x? Se o f de x é x oitavo, então aqui eu vou colocar até aqui dentro dessa caixa, se f de x é igual a x oitavo, então o f' dx é igual a 8. Então, nesse caso, se o f' dx, se o f de x é x oitavo, então o f' aplicado em x é 8 vezes x à sétima.
Só que eu quero f' em 4x mais 5. Então ficaria 8 vezes 4x mais 5 à sétima potência. Então quando você vai determinar quem é o f' aplicado em g, como dica, eu sugiro que você encontre quem é o f' de x. E aí depois, no lugar do x, você vai colocar o g de x. E depois você faz, né, o cálculo, você precisa também de quem é o g' de x. Nesse caso aqui, se o g de x é 4x mais 5, então o g' de x é 4. Logo, então, a gente vai observar, nós vamos concluir que a derivada dessa função h de x vai ser igual, então, a 8 vezes 4x mais 5 à sétima potência vezes 4. 4 vezes 8, 32, então é 32 vezes 4x mais 5 à sétima potência. Então esse é o procedimento, né, de cálculo envolvendo a regra da cadeia. Então eu espero que nessa primeira aula, né, vocês tenham visto as regras operatórias e a gente volta depois então para nós trabalharmos então com as regras envolvendo, né, as aplicações sobre derivados, bem como as técnicas de integração, ok?